Você se sente rejeitado? Então ouça o que a palavra de Deus te diz. Graça e paz, irmãos. Meu nome é Celso. Hoje queria fazer um estudo que é referente à vingança e aprender a deixar as coisas para lá. Porque não é bem simples deixar as coisas para lá e não é bem simples deixar as coisas para lá do jeito certo. Então, se você se sente rejeitado, nós temos dois fatores que implicam nisso. Primeiro, nós podemos ser o causador da rejeição. Ou o estudo que nós vamos fazer aqui hoje. Eu não sou o causador da rejeição. Então, eu não sendo o causador da rejeição, vamos ver o que Deus tem a nos dizer sobre isso. A rejeição é uma coisa muito comum hoje, nas igrejas, na escola, por todo lugar que uma pessoa possa ir hoje. Ou sempre foi assim, não sei. Mas se você se sente rejeitado, algo está errado. Ou com você, ou com as outras pessoas, ou com alguma pessoa que está do seu lado. E a rejeição, ela pode ser de chefe para funcionário, de pastor ou líder para subordinado, pode ser de um amigo, pode ser, como a gente vê nesses filmes americanos, que aqueles adolescentes, e ali chega um ali que é mais tímido, mais introvertido, e ele é excluído do grupo e ele se sente rejeitado. Nós vemos que isso tem causado coisas graves nas escolas, adolescentes voltando e armados e matando, destruindo, por causa que se sentiu rejeitado. Isso é um assunto muito importante, muito perigoso e delicado de se tratar. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Primeiro, nós estamos partindo do ponto de que o mal não parte de nós, porque Pedro diz assim na primeira carta de Pedro 3,17: é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, se nós estamos fazendo o bem, o que é o bem? O bem nada mais é que a vontade de Deus. Se eu aprendi a vontade de Deus e agora eu estou pondo em prática, e você continua sendo rejeitado, então vamos ver o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios 1,27, lá tem uma boa notícia para quem sofre esse tipo de rejeição. Lá diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Resumindo esse texto, dando um esboço aqui bem simples. Primeiro, Deus não rejeita ninguém. Se nós somos pessoas que se sentimos rejeitadas, e não somos aquela pessoa descolada, que consegue fazer amizade, ou que consegue executar um serviço assim rapidamente, ou uma pessoa mais lenta, não sei. Se você se sente assim, Deus ele não olha por esse lado. O que Deus olha? A glória dele. Deus escolhe essas pessoas, capacita essas pessoas e transforma essas pessoas naquilo que era impossível para elas. Um exemplo claro disso é a história de Moisés. Moisés, ele mesmo disse que ele não tinha capacidade para aquela obra, ele não sabia falar e ele inventou um monte de desculpa. Deus disse que ele que estaria enviando Moisés e ele ia trazer aquele povo para o monte para ser adorado. Quando Deus fez isso com Moisés, a glória de Deus foi vista. Para quê? Para que ninguém se vanglorie, como diz o texto, 1 Coríntios 1, 27 e 29, para que ninguém chegue diante de Deus e diga, eu fiz, eu sou. Não, Deus é o Senhor, Ele que efetua o querer, Ele que efetua a ação, Ele que efetua a glória dele. Então não adianta a gente querer fazer alguma coisa, é Deus quem vai fazer. Quando a pessoa se sente injustiçada, o que acontece? Vai gerar alguns sentimentos. Tristeza, outros vão ficar com um sentimento de vingança, outros vão ficar com ódio, raiva, depressão, outros vão ficar sofrendo nos cantos, e a lista é gigante. E uma das coisas que deixa mais triste é que a pessoa, às vezes, na maioria das vezes, não consegue reagir a isso. Se ela não consegue enfrentar essa situação, ela vai ficar sofrendo com isso. Mas a palavra de Deus vem de novo com uma resposta para nós. O que ele disse? Lá em Romanos capítulo 12, 19, o apóstolo Paulo nos ensina: amados,
Nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A palavra de Deus fala que Deus que vai se vingar. O que é essa vingança? A vingança de Deus, como eu creio, é que tudo o que Deus faz é sempre para salvar e edificar. Nós estamos no tempo da graça. Jesus veio para salvar, não para destruir. Então, quando Deus se vinga e a gente sai de cena, a vingança dele ela vai produzir uma oportunidade para o opressor a se arrepender. Se essa pessoa não veio se arrepender, ela teve a oportunidade. E aí vai ficar claro o que ela fez. Mas para isso, tem que exigir um outro ponto nosso. E esse outro ponto é a fé. Nesse ponto é que entra a fé para poder executar esse crer na palavra de Deus e conseguir entregar na mão de Deus tudo aquilo que está acontecendo naquele momento ou naquela época. A gente não sabe, você não sabe o tempo que pode durar uma coisa dessa. Então, se você está sendo injustiçado, rejeitado, traído, seja em casa, no trabalho, na escola ou por onde você vai, saiba que Deus tem a resposta, que é: não se vingue, espere. E a fé é o que vai manter você firme, para que você consiga passar por essa prova. Quando você faz isso, você conquista algumas coisas. Você conquista a oportunidade dessa pessoa se arrepender, você se livra do julgamento que possa vir sobre você, você consegue fazer com que Deus mostre a glória dele através dessa situação. Então, quando nós deixamos de lado algumas coisas e não se prendemos, falamos assim: eu estou sendo injustiçado e ainda estou perdendo algumas coisas. Nunca nós vamos perder quando colocamos a justiça nas mãos de Deus. O que parece que havia se perdido, Deus é capaz de recuperar. Quando o diabo ele conquistou diante de Deus aquela autorização para tentar a vida de Jó e destruir tudo, Jó não perdeu. Ele perdeu naquele momento. Foi doloroso, foi triste, foi uma prova que poucos passariam. Mas Jó passou pela fé e depois Deus restituiu tudo de volta. E hoje nós temos duas coisas: o testemunho de Jó para a nossa vida e a glória de Deus, o que Deus fez com Jó. E a salvação que vem através desses testemunhos, dessa obra grandiosa. Então, quando nós passamos por um momento de rejeição, injustiça, abandono ou qualquer outra coisa relacionada a esse tipo, a mensagem é: eu estou causando esse problema ou esse problema está vindo de fora? Está vindo de fora. Tudo bem até aí. Agora, se o mundo me odeia, Jesus deixou a mensagem. João 15:18. Se o mundo odeia você, saiba que antes me odiou. Se Deus me escolheu para esse momento, para mim crer e passar por essa prova, é porque Ele vai dar a resposta final. E Ele vai pegar o que estava perdido, o que estava jogado num canto, e vai colocar num lugar de destaque. Qual é o lugar de destaque? O lugar de destaque geralmente não é aquele lugar que a gente quer. Porque o lugar de destaque hoje seria o quê? Eu vou ficar rico, eu vou prosperar, eu vou passar por cima daqueles que me fizeram isso? Não. O lugar de destaque, geralmente a gente não sabe, porque Isaías deixa bem claro: os meus caminhos, disse Deus, são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Então, geralmente a gente não sabe. Então, ficar no lugar de destaque e sair daquele lugar que você estava é simplesmente aceitar a vontade de Deus e fazer aquilo que Deus tem determinado, que pode ser coisas até meia difícil de ser executada, mas para Deus nada é impossível. E não é só coisas materiais, é uma vida transformada, é uma vida de perdão, é uma vida de testemunho. Isso é um lugar de destaque para Deus, no reino de Deus. Aí, por final, a vingança. Não se vingue, deixe nas mãos de Deus. Irmãos, essa coisa de rejeição é muito dolorosa mesmo. Muitas vezes nós nos sentimos rejeitados, abandonados, tristes, amargurados, com ódio, com raiva, com tudo quanto é sentimento que não edifica em nada, só destrói. Mas quando depositamos a nossa fé em Jesus, isso Deus transforma e nos coloca no lugar que Ele preparou para nós. Amém? Senhor Deus, obrigado por esse estudo, Senhor. Quantas pessoas, Pai, se sentem rejeitadas, discriminadas, abandonadas, mas o Senhor tem a resposta. O Senhor tem a vingança correta, porque a nossa vingança não é correta.
o Senhor tem a restauração da situação e a recompensa para todos. Então faça isso com a gente, faça isso com aquele que está fazendo isso, com esse perseguidor, faça isso, meu Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória é só tua, em nome de Jesus. Amém. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.